E eu já vi alguns textos, até vídeos seus sobre isso, né? A mulher de Deus, né? O que seria essa Aham. visão, né? Tem a ideia até da Lilith também, É, que é uma deusa originalmente, né, do contexto ali mesopotâmico. Lilith também tem a ideia que foi a primeira mulher de Adão, né? E essa história ela é bem tardia, ela é medieval, né? É uma história Ah, de um, é? de um texto judaico medieval, que é o alfabeto de Ben Sira. Mas originalmente Lilith, esse tem um vídeo mesmo lá no canal sobre isso, né? Que traça esse histórico. Mas Lilith originalmente era uma figura assim meio temida como um ser, né, que impedia os partos de ter sucesso. Porque a mortalidade infantil era muito grande, né? Os partos mal sucedidos eram muito frequentes Ela naquela devorava sociedade. os bebês ou só impedia mesmo de É, nascer? A impedia, ideia. impedia as crianças de nascer. E tem também a ideia, também nesse imaginário medieval, que ela é a mãe dos demônios e que ela tem filhos com mortais, como? Por meio do sonho. É o sonho Não, mas aí é, é aquele. Como chama essa figura? O súcubus e Sucubus e íncubus. Isso, Incubus. Tem a isso, ver com Lilith isso, em algumas ideias? isso. A súcubus é bem próximo mesmo dessa ideia de Lilith, né? No, Sim. no período medieval já, né? Fora da Mesopotâmia. Que tem essa ideia de que ela visita a pessoa em sonho e transa com o cara, né? E ela concebe. E aí nasce um demônio a partir dessa união que aconteceu em sonho, né? Entendi. Essa é uma imagem que também não dá para ter certeza exatamente de quem que é, mas provavelmente é Ishtar, que é outra deusa, que é Deusa de uma que povo? na Mesopotâmia em geral, e ela é conhecida como Astarte também, né? A raiz é a mesma. Esse Ah, é? Astarte, Ishtar, esse é, é o SRT, né? Pés É, de pássaros? ela é meio que ela é semelhante à coruja, tem Ah, as é? corujas ali identificadas que são animais noturnos. E essa talvez seja Star, talvez seja a irmã dela, que é Ereshkigal, que é tipo a senhora do submundo. E aí a morte está relacionada à noite, na mitologia frequentemente. A coruja é um animal noturno, É. poderia ter essa relação. Tem corujas e esses animais perto. O que Dois seria? leões. São leões? É, são o Mas leão. pequenininhos, assim? Comparado com a coruja, olha, Não teve uma preocupação de de escala, proporção, né? né? É. Mas o leão também é frequentemente deusas femininas são representadas sob um leão, como se Ah, tivesse é? o domínio, a força sobre o leão, né? A Xerá mesmo é representada também com o E leão, ela tá dois leões do lado e ou um leão embaixo. Aqui no caso são dois leões embaixo, né? isso que tá na mão dela seria o quê? Não Ferradura? sei, Não, né? não sei. É. Algum tipo de, talvez algum instrumento musical É. usado no culto, talvez ou E qual não sei. seria o poder dela? A Star, É. ela é uma deusa da você pode chamar, geralmente o pessoal fala de forma mais educada assim que é a deusa do amor e da guerra, É. mas ela é mais adequadamente a deusa do sexo e da violência. Porque a violência, a fúria de estar não necessariamente num contexto legítimo militar, ela realmente é uma deusa muito furiosa. Na epopeia de Gilgamesh ela aparece, inclusive. Ela aparece? Ela se interessa pelo Gilgamesh, depois que ele derrota um monstro poderoso lá que é o Humbaba, ela fica impressionada com aquele cara e chama ele para ser marido dela. Só que os maridos de Star todos levam um destino terrível, assim. São mortos ou ela mata? Tem o próprio Tammuz mesmo. Astarote? Astaroth é um plural de Astarte. Esse Ot é um plural feminino no hebraico. Então tá associado com Ishtar também. Sim, É uma outra forma de escrever. isso. Ah, tá. Claro que você vai ter variação nos cultos, dependendo da região, vai ter variação nos mitos, Sim. mas a base, né, a matriz, assim, E é o muito que semelhante. acontecia com o pessoal que se interessava por essa Tem uma deusa? história que é a de Tammuz, por Os caras exemplo. chegam pra ela e já pensou, minha deusa e tal. Aliás, deixa eu só fechar o Gilgamesh, porque senão eu vou esquecer de voltar Tá. nele, né? Aí a gente fala do Tammuz, que é o outro Que ela aparece em Gilgamesh, então. ela se interessa pelo Gilgamesh, e aí o Gilgamesh rejeita a aproximação dela, porque ele sabe do histórico, né? Ah, tá. E aí ela fica revoltada e ameaça. O Gilgamesh é Red Pill, então. Não é? Eu não sei. Não é? O Red Pill, É, sai daqui, é a pílula de argila, né? pode crer. E aí- E aí rejeita e ela fica puta da vida? Isso, aí ela vai pro pai dela, que é o Anu, que é o deus do céu, e pede assim, né? Manda o pai dela fazer com que o touro do céu desça e destrua a cidade de Uruk, que é a cidade onde o Gilgamesh vive.
E aí o pai não quer inicialmente fazer isso, aí ela ameaça. Ela fala assim: se você não fizer isso, eu vou descer no mundo dos mortos, vou quebrar todas as portas e vou fazer os mortos subirem e devorarem os vivos. Que é a primeira ameaça de apocalipse zumbi da história da Pode crer, humanidade. cara. Daí que vem a ideia. E essa é uma ameaça que aparece em outro texto também, que é a descida de estar ao mundo dos mortos. Pô, que legal essa história. Velho. É bem legal. Depois a gente Mas- pode fazer um episódio só de Mesopotâmia. É, Tem muita exatamente. coisa interessante. Mas essa imagem o que que é? Hã? É o Tammuz. Tammuz. Isso. Mas aí quem que é o Tammuz? O Tammuz é um dos maridos que o Gilgamesh cita, falando assim, ó. É Deus egípcio? Não, ele é também mesopotâmico. Ah, é? É. O nome Tammuz é hebraico, né? Para um deus que chama Dumus entre os mesopotâmicos. Entre os cananeus eles cultuavam? Também. Também? Aham. E o Tammuz é porque Canaã depende de qual momento histórico, né? Mas se a gente estiver considerando Canaã nos tempos em que eles já estão sob o domínio babilônico, Aí sem sim, né? dúvida. Mas o Tammuz, ele é um deus também. Ele aparece como um mortal, às vezes que é elevado ao nível de deus, às vezes ele aparece como um deus originalmente, mas porque não tem assim copyright, né? Não tem o editor-chefe da mitologia, Tem uma né? Bíblia Então, que Bíblia a gente chama em desenho animado quando você tem todas as características do personagem que você tem que seguir lá. Entendeu? isso não tem no mundo antigo. Então varia muito as histórias, né? Mas o que é básico, né, e se repete do Tammuz, é que ele era uma figura relacionada ao pastoreio, sobretudo, ao sucesso do pastoreio, que inclui os rebanhos terem fertilidade, né, etc. E ele também é relacionado à fertilidade do campo. E aí, o Tammuz, o que acontece? Ele, na verdade, ele tá de boa, ele não tá fazendo nada, e aí Estar, por algum motivo, não muito especificado, ela desce ao mundo dos mortos, que é uma coisa que ela não pode fazer, porque o mundo dos mortos é o mundo dos mortos. Só quem pode estar no mundo dos mortos são os mortos ou os deuses dos mortos, que é uma categoria de deuses diferente. Então, tem um deus, que é o deus Sol, que ele transita entre os mundos, por causa do Sol que morre todos os dias e sobe, né? Mas assim, mesmo os deuses poderosos e tal da Mesopotâmia, eles não podem cruzar essa fronteira. Eles não podem ir para o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é chamado de Kurnugu, que é a terra sem retorno. Então realmente é uma fronteira decisiva ali. Só que a Estar, por algum motivo, ela desce, invade o mundo dos mortos, ameaça o porteiro do mundo dos mortos, falando que se ele não deixar ela entrar, ela vai quebrar todas as portas e fazer os mortos subirem e devorarem os vivos. É a mesma ameaça lá do Epopeia de Gilgamesh. E aí o porteiro vai para Ereshkigal, que é a senhora do mundo dos mortos, que é a irmã de Estar, e fala com ela, fala a situação, né? Olha, sua irmã tá na porta aí, fazendo um maior escarcel, né? O que eu faço? Aí ela fala assim, ó, pode deixar ela entrar então, mas desde que ela cumpra os ritos do mundo dos mortos, que ela viva segundo as nossas regras. Tem as regras, né? E aí, beleza, aí ela aceita. Aí como é que isso funciona? São 7 muralhas que cercam o mundo dos mortos, para proteger mesmo os caras, ninguém que não pode entrar de entrar e ninguém que não pode sair de sair. Então, a Estar a cada portão das muralhas concêntricas do mundo dos mortos, ela vai deixando um adereço. Ela deixa, por exemplo, tipo, a sua coroa, né? As suas pulseiras. Pra quê? Era regra ou ela... Esse é um hábito do mundo dos mortos, porque os reis, quando morrem, isso aparece muito nos textos mesopotâmicos, o rei, quando morre, ele deixa a sua coroa do lado de fora do mundo dos mortos. O que significa? A morte ela é niveladora. Ah, tá. A sua autoridade não vale no mundo dos mortos. Caixão não tem gaveta. Para os mesopotâmicos. Para os egípcios tem gavetas monumentais, né? Tamanho de pirâmides. Para os mesopotâmicos em geral. Então ela vai 7 muros, ela vai deixando... Vai deixando as coisas. Isso significa, simbolicamente, que ela deixa o que distingue ela de um morto. Então ela deixa a sua vitalidade, ela deixa a sua força, deixa a sua beleza, prazer, beleza. Tudo que os vivos têm, que são características da vivacidade, ela perde. E aí ela chega no mundo dos mortos. Aí quando ela chega lá, ela tá já inerte, né? Ela percebe a bobagem que ela fez. E como ela é uma deusa da fertilidade também, o mundo na superfície começa a sofrer a ausência de Estar. O texto diz que o moço não engravida a moça, que o burro não monta, sei lá, o cavalo não monta a égua, Sei. tipo isso. Então a questão do sexo, né? Começa a minguar da Terra. Isso gera um problema porque se você não tem pessoas e você não tem produção agrícola, você não tem produção de rebanho, os deuses não comem. Porque quem alimenta os deuses são os mortais que levam as ofertas, né? Então, os deuses começam a passar apertado também. E aí eles fazem um conselho, naquele esquema lá do conselho que a gente estava falando mais cedo aqui, né?
Eles fazem o conselho e decidem o que vão fazer. Que o plano é, eles mandam um eunuco, que é um cara que não tem virilidade. Ele é permitido mais facilmente no mundo dos mortos, porque ele não tem essa característica dos vivos, que é a reprodução. Certo. Ele entra com a mensagem, diz pra Ereshkigal, solta a Star, que a gente te dá Ele fala pra quem? Pra Ereshkigal, que é a senhora do mundo dos mortos. Ah, tá. Que é ela que decide ali, né? Então ele fala assim, o eunuco leva a mensagem dos deuses, deixa a Star subir de novo, está dando um problema, e a gente te dá um resgate, um substituto. Porque como você não... É uma vida por uma vida. Então, é igual no Guerra dos Tronos também tem o cara lá, né? Que se ele deixa de matar alguém, ele tem que matar outra pessoa, não sei o quê. E aí, isso funciona, a Star volta, sai do mundo dos mortos, mas ela sai junto com uma equipe que são uns serezinhos chamados de Gala, que é quem busca as pessoas que morrem para ir pro mundo dos mortos. Você já assistiu Ghost do outro lado da vida? Sim, sim. Você lembra quando os caras morrem no Ghost que aparecem umas sombrazinhas e buscam o cara? Os dementadores do filme. Como se fosse isso. Aí essas criaturas, esses galas, saem junto com a Star pra buscar o substituto. Pra garantir que alguém vai substituir ela. E aí a Star primeiro vê uma harpista, que tocava músicas pra ela, e os galas falam assim, pode ser esse aqui? Ela fala assim, não, esse não. Esse aí toca música pra mim, é importante. Aí chega pra um outro cara que é importante pra ela também, ela fala, esse não. E ela chega finalmente no palácio dela. E quando ela chega no palácio, o Dumuzi, aí entrou o Tammuz finalmente na história. Entendi. O Dumuzi tá lá, sentado no trono, como se nada tivesse acontecido, bonitão, não fez luto, nada. A Star olha com um olhar de ódio profundo para ele e fala com os Gala, é esse, pode levar esse. E aí pegam o Dumuzi e levam ele pro mundo dos mortos. Ou Tammuz, né? Entendi. E aí, tem algumas versões dessa história que é justamente isso, que como o Tammuz... Quando o Tammuz ele vai para o mundo dos mortos, e ele estava associado também à fertilidade, é um período, quando ele está lá, que o pessoal, que a Terra perde a fertilidade. Quando ele volta, e por que ele volta? É porque ele tem uma irmã que chora, que chama Gestinana, ela sofre muito a morte de Tammuz e ela faz um pedido de ela poder substituir o Tammuz metade do ano. Então ela desce metade do ano e o Tammuz sobe, o Tammuz desce e ela sobe. Então é por isso que a gente tem o ciclo das estações. Faz sentido. Que é muito parecido com a história que a gente encontra na mitologia grega de Perséfone também, que tem Perséfone desce com Hades, Hades é o senhor do submundo, ele sequestra ela, né? Ela come romã lá no mundo dos mortos, aí como ela comeu uma comida do mundo dos mortos, ela não pode voltar, só que a mãe dela, que é Deméter, que é responsável pelos cereais, pela fertilidade, ela fica muito triste, quando ela tá triste, o cultivo não funciona, e aí os deuses falam, olha, a gente deixa ela metade do ano voltar, e é o período que a Deméter tá sorridente porque ela tá com a filha dela, os campos prosperam, quando Perséfone volta pro mundo dos mortos, os campos minguam de novo porque Deméter tá triste, né, que é a deusa dos cereais, né, que chama Ceres, inclusive, entre os romanos, que é de onde vem a nossa palavra cereal. Ah, Então Tammuz é esse, e aí Tammuz é curioso, porque Tammuz aparece na Bíblia também, no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel, no contexto ali indo quase para o exílio, né? Ele já foi, inclusive, mas o templo ainda existe em Jerusalém. Ele fala assim que recebe uma visão de que mulheres estão chorando por Tammuz no templo de Jerusalém, na entrada do templo de Jerusalém. Aí quando você tá lendo o texto assim, sem o repertório também, você passa assim, tá? Quem que é Tammuz? Por que tem mulheres chorando? O que significa? Né? Você pode até pensar assim, deve ser um deus estrangeiro, deve ser algum tipo de culto. Mas isso também tem uma peculiaridade interessante, porque é isso. Mulheres chorarem por Tammuz é uma forma de culto que existia no Antigo Oriente Próximo, que é você demonstrar luto, né? Carpir, mostrar sentimentos de sofrimento. Daí que tem as carpideiras, são mulheres que choram profissionalmente. Na Itália, até em Portugal parece aqui que tem essa tradição. Também, tem. Ou tinha, né? No passado. Minha mãe fala disso. Das carpideiras? É. Pois é, o carpir era uma forma de demonstrar, de valorizar quem se foi. Né? Você chora a ausência porque você valorizava a presença. Então, o carpir era uma forma ritual no mundo antigo de lamentar a ausência de um deus, esperando o seu retorno. Né? Então, o que as mulheres chorando por Tammuz estavam fazendo no Templo de Jerusalém? Estavam adorando esse deus nessa forma cultica específica que se relaciona com esse mito da descida de Tammuz para o mundo dos mortos.
aguardando o seu retorno. É. Então é aquela questão que eu falei do iceberg, né? Total. Em Ezequiel você tem a pontinha, a mini pontinha Pô. assim, né? Mas se você vai nos textos ali babilônicos, de Ugarit e tal, você desce e você encontra muita coisa. E essa gravura aí? Isso é Moloch. Esse aí é o tal do Moloch, que é um super controverso. Então, Tem outras pronúncias, né? Não tem Moloch, Malak. É porque é MLK, é a transliteração, né? Porque você não tem as vogais, né? Entendi. E MLK, nesse caso, era um termo que parece, né? Alguns estudiosos defendem isso, talvez seja até a maioria dos estudiosos defendem isso hoje, que é que MLK, na verdade, faz referência a um tipo de sacrifício. Da mesma forma que, por exemplo, um holocausto, que é queimar todo o animal, é diferente de você sangrar o animal. É uma outra forma de fazer um sacrifício. E tem nomes diferentes. Tem nomes diferentes. Então, o MLK seria um tipo de sacrifício que pode ser o sacrifício de pessoas, sobretudo crianças. Caramba. Porque existe sacrifício de criança, na antiguidade a gente encontra em vários povos, nem sempre é muito certo se eles mataram a criança... Ou ela nasceu morta e... Ou se a criança nasceu morta e foi dedicada aos deuses, né? Porque o que a gente tem é o testemunho arqueológico da coisa. A gente tem o corpo da criança, mas a gente não sabe se ela foi de fato morta ou se nasceu morta, por exemplo, né? Mas então esse MLK, esse sacrifício, pode se referir a outros deuses, e há quem defenda, inclusive, que há sacrifícios para Yahvé de crianças e humanos. Tem uma história de um sacrifício que é bem pontual no livro de Juízes, que é o Jefté, que é um dos personagens principais lá do livro de Juízes, que sacrifica a filha dele para Yahvé, mas por causa de uma promessa que ele tinha feito. Sim. Algumas pessoas interpretam isso meio para salvar a estranheza do texto, dizendo que o sacrifício dele foi dar a filha dele como sacerdotisa, algum tipo de coisa disso. Mas não tem nada que aponte para isso, porque é um lamento e tal. Parece que realmente o que vai acontecer é que ela vai ser sacrificada. E tem um trecho, acho que é de Jeremias ou de Ezequiel, acho que é de Ezequiel, que fala assim que Yahvé deu maus mandamentos para as pessoas para aumentar os seus pecados, para poder puni-las. Agora eu não vou ter esse texto de cabeça. E nesse texto há uma referência à questão do sacrifício. Então, como se Ezequiel estivesse reconhecendo que havia pessoas sacrificando para Yahvé, mas que isso não deveria ser feito, que isso na verdade foi um mau mandamento, que foi meio que aquela situação de Acabe, né? Também de que vem meio que um espírito de engano para dizer algo que não é verdade, para aumentar a culpa da pessoa para ela ser punida. Esse aí na verdade, é uma imagem. Isso aqui, na verdade, é uma imagem que o pessoal. Mas não é Moloch ainda, não? Não. Então, mas só para terminar Moloch, então. Isso. Mas tem uma linha de que acredita que era um deus e que se alimenta. O pessoal fazia sacrifício de crianças para ele. Isso. A ideia é mais ou menos o seguinte, que tem coisas que podem levar a essa conclusão também. As pessoas na antiguidade já entendiam dessa forma. Ah, é? Só que as pessoas que entendiam dessa forma eram pessoas que estavam remotas do tempo em que o texto foi escrito. Então elas estavam diante de um texto que elas não entendiam muito bem, e elas podem ter entendido que Moloch, ou como queira o deus Moloch, vocalizar esse nome, era um nome próprio. Mas não necessariamente porque a gente não tem um indicador no texto disso. Entendi. Porque a gente não tem letra maiúscula, por exemplo, para nome próprio. A gente tem, no hebraico, vocês têm todas as letras são do mesmo jeito, não tem maiúsculo. Você não tem consoante, você não tem vogais, você não tem determinativos, né? Por exemplo, no egípcio, nos hieróglifos, você tem às vezes um símbolo que indica se a próxima palavra é o nome de um deus, se é o nome de um rei, tem. No hebraico você não tem isso também. Então fica difícil, se você pega um texto sem saber o que é, de reconstruir o que aquilo dizia, se você não vive mais no mundo em que aquilo foi escrito. Entendi. Então, já na antiguidade tinha essa interpretação de que Moloch era um deus específico de um povo, mas pode ser que originalmente ele era só um tipo de sacrifício que foi entendido posteriormente como sendo um deus.